E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Nós leremos no capítulo 1, os versos 2 a 4. Se você tem uma Bíblia aí ao seu alcance, que você possa abri-la, e nós vamos estudar hoje um panorama sobre a carta de Pedro, necessariamente a segunda carta que o apóstolo de Jesus escreveu. E o tema da nossa mensagem, o tema que nós vamos trabalhar hoje é crescimento, a mensagem de Pedro. Esse é o principal assunto desta carta e é o que nós vamos trabalhar nesta noite. Você que está aqui no canal do YouTube, você que chega agora no Instagram, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E o desejo meu é que você nos acompanhe, o desejo meu é que você cresça através dessa pregação, desse panorama, como nós temos estudado aqui ao longo do tempo. Amém? Você já abriu? Nós vamos ler esse texto e para você que está aí no YouTube vai poder participar da leitura na tela. Diz assim a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versos 2 a 4. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concebidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez, vamos pedir a orientação, a graça, vamos pedir o entendimento do Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Ó Pai, que nós possamos entendê-la, que nós possamos compreendê-la e ao final, a partir daquilo que vamos aprender nesta hora, que nós venhamos, ó Pai, praticar aquilo que nós aprendemos. Oramos assim, agradecidos pela Tua Palavra lida nesta hora e em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Então, na ministração e no entendimento da palavra do nosso Deus. Conhecimento, a mensagem de Pedro, é esse o tema que nós iremos estudar a partir desse momento. Irmãos, como sempre nós vamos dar um panorama, vamos olhar por cima sobre os assuntos principais, sobre o tema principal da carta, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito sobre essa carta nesta noite. Então, eu convido você a ficar bem atento àquilo que nós vamos meditar nesta hora. E como sempre, nós vamos começar com o contexto histórico, como sempre nós vamos começar com algumas considerações a respeito da carta. E ao longo do nosso estudo nós vamos tirando também algumas lições para as nossas vidas e ao final nós vamos aplicar a palavra de Deus, vamos ver o que é que nós podemos e precisamos praticar depois da palavra pregada nesta noite. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero colocar para você é algo sobre o autor da carta. Quando você olha o início da carta que nós estamos estudando, da segunda carta, você já percebe que fica muito claro quem é o autor dela, Simão Pedro, exatamente, aquele que foi escolhido, aquele que foi chamado diretamente por Jesus para ser o seu discípulo, para ser o seu apóstolo. Irmãos, quando nós estudamos a vida desse homem, Pedro, nós notamos que Pedro participou de vários episódios interessantes, alguns até engraçados, mas todos eles muito sérios, narrados nos evangelhos, narrados na palavra de Deus e também em um momento especial narrado pelo apóstolo Paulo. Então, eu listei alguns aqui para vocês e eu quero citá-los, mas existem muitos. E você que está aí pode deixar nos comentários se você lembra um outro episódio do apóstolo Pedro que você viu na Bíblia, que você viu nos evangelhos. E o primeiro que eu cito para você é o seguinte: Pedro andou sobre o mar.
Esse é um episódio muito conhecido, a maioria dos cristãos conhecem esse episódio, até vai muito além dos cristãos, mas Pedro andou na água, sobre a água, juntamente com o nosso Senhor Jesus. Também Pedro cortou a orelha de um soldado romano, e tudo isso em nome de Jesus. Ali quando Jesus, então, ele é colocado diante daqueles que estavam perseguindo, e aqueles homens, então, iriam prender Jesus, Pedro, em uma defesa do Senhor, ele, então, lança a mão da espada e corta a orelha ali de um soldado, de um homem que veio para capturar Jesus. Também, Pedro negou Jesus. Esse episódio, até ele mesmo estava duvidando o que iria acontecer. Jesus chegou para ele e disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não vou fazer uma coisa dessa de jeito nenhum. Pedro duvidou de si mesmo. Em muitas vezes, Pedro duvidou daquilo que iria acontecer, que Jesus, como sendo um milagre, como sendo um feito milagroso, sobrenatural, mas agora Pedro duvida de algo que iria acontecer com ele mesmo, e isso é algo muito interessante. Também, Pedro pregou tanto, um sermão muito longo, que um jovem dormiu, caiu de uma sacada e morreu. Depois Pedro desce e testifica ou ressuscita, mas diz que aquele rapaz estava tão somente dormindo. Também Pedro pregou para muitas pessoas, uma multidão de pessoas, e 3.000 pessoas se tornaram crentes em Jesus. 3.000 pessoas foram salvas através da pregação da palavra de Deus por Pedro. Isso em um só lugar, você confere em Atos, ali no capítulo 2, a pregação de Pedro. Também, Pedro estava no Monte da Transfiguração. Esse episódio também muito importante, narrado aí pelos evangelhos, pelos evangelistas, e Pedro estava participando. Até tem uma fala muito curiosa, muito ousada de Pedro, sobretudo errada, por falta de entendimento. Também, Pedro levou uma bronca do apóstolo Paulo acerca da conduta cristã, acerca do proceder na vida cristã. E também Pedro liderou uma eleição de um apóstolo de Cristo. Então, Judas, depois de ter suicidado, foi necessário que se levantasse um outro apóstolo. E então Pedro foi o líder. Pedro foi aquele quem conduziu essa eleição. Aliás, uma eleição feita por sorte, e é um episódio muito curioso também, não compreendido por muitos. Mas, irmãos, isso é o que nós temos acerca do autor, e claro, temos muitas outras coisas acerca de Pedro. E agora eu quero falar um pouco com você sobre a carta e também sobre o destinatário desta carta, para onde essa carta foi enviada, o que é que tem nesta carta de tão importante que eu e você, nós precisamos e estamos estudando nesta noite. Primeiro, Pedro tem o mesmo público-alvo que Tiago teve ao escrever a sua carta que nós estudamos aí na quarta-feira passada, ou seja, Pedro também escreve para a igreja invisível, a igreja que estava em perseguição. Era a mesma igreja, o mesmo povo que se converteu em Atos capítulo 2, aliás, se converteu pela própria pregação do apóstolo Pedro. E Pedro aqui, irmãos, ele direciona para a igreja da Ásia Menor. Quando você olha o capítulo, a primeira carta de Pedro, você que é da nossa igreja, já leu essa carta? Quando você olha para o verso 1 e 2, Pedro ali, ele cita categoricamente aonde essa carta deveria ser levada, aonde essa carta deveria ser alcançada. Então, diferente de Tiago, que tem uma abrangência maior, mas essa carta também tem, mas Pedro, ele direciona de forma específica para onde ele quer que essa carta chegue. Então, você percebe esse detalhe da carta de Pedro. Na primeira carta, o apóstolo de Jesus quer fornecer um incentivo aos irmãos. Nós não tivemos a oportunidade de estudar a primeira carta aqui, mas se você for fazer um resumão da carta, na verdade, a primeira carta de Pedro se trata de um ânimo, se trata de um incentivo
para aqueles irmãos que estavam em perseguição. E ele quer também animar os irmãos, falar da esperança futura na primeira carta. Então ele fala da vinda de Jesus. Também nós vamos perceber que Pedro vai falar desse mesmo assunto aqui na sua segunda carta. Nesta carta em especial que nós estamos estudando, a segunda, ele procura fazer também a mesma coisa, animar, trazer de volta a esperança, mas agora, irmãos, Pedro ele vai dar um adendo, ele vai trazer algo a mais, uma ênfase a mais, que é o quê? É necessariamente alertar os irmãos contra as falsas doutrinas que estavam sendo pregadas também ali no meio daquele povo. Vai alertar os irmãos contra os falsos profetas que estavam fazendo a cabeça e ensinando os irmãos coisas vãs, doutrinas vãs, falsas doutrinas. E nós podemos perceber isso muito claramente quando nós lemos essa segunda carta. Você percebe, irmãos, que um dos grandes temas das cartas contidas no Novo Testamento, de forma geral, as cartas de Paulo, a carta de Tiago, a carta de Pedro, a carta aos Hebreus, que nós estudamos aqui também, você percebe que o tema principal, de forma geral, dessas cartas é animar você por causa das oposições que existem e também alertar você contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos. Lendo as cartas que estão no Novo Testamento, você conseguiu perceber isso nas cartas? Elas vêm, de alguma forma, elas querem animar você, sempre lembrando da esperança futura, sempre lembrando da vida eterna, sempre lembrando que a nossa vida não se resume tão somente na vida aqui nessa terra. Eu não sei se você já percebeu isso, mas é algo muito curioso de você ler com isso em mente. E também é tema central, de forma geral, das cartas contidas no Novo Testamento, alertar você por causa das oposições, alertar você por causa das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, alertar você por causa dos falsos mestres. Você que nos acompanha no domingo à noite tem percebido que nós estamos falando também de tudo isso. A grande pergunta, ao perceber esse tipo de tema, esse tipo de assunto nas cartas, especialmente na carta de Pedro que nós estamos estudando nesta noite, nós precisamos nos perguntar por quê? Por que o Novo Testamento ele insiste em nos animar aqui nesta terra? Por que o Novo Testamento ele insiste em nos trazer a memória de que deve haver da nossa parte uma preocupação com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com os falsos profetas? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Então nós precisamos fazer. A parte da resposta nós daremos aqui ao longo do nosso estudo. Também sobre a carta, eu quero mostrar para você qual é o tema principal da segunda carta do apóstolo Pedro. É o seguinte: a importância do conhecimento de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, para não se cair nas armadilhas das heresias. Irmãos, quantas heresias têm sido pregadas hoje em dia dentro das igrejas, nas lives por aí afora, e infelizmente, como nós dissemos aqui no domingo, existe uma grande falta de filtro, existe uma grande falta de discernimento para saber o que é a palavra de Deus e o que é heresia. Pedro, assim como todos os outros autores da Bíblia Sagrada, ele também tem essa preocupação com a vida da igreja de Cristo. Então, meu irmão, você deve entender que a palavra de Deus se preocupa com aquilo que você está ouvindo e recebendo como palavra de Deus. A palavra de Deus se preocupa, nos alerta sobre aquilo que nós estamos aprendendo, sobre aquilo que nós estamos lendo, sobre aquilo que nós estamos assistindo e dizendo que isso é a palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, Pedro, os outros apóstolos, os outros autores, todos eles se preocupam com tudo isso. Então, nós também devemos nos preocupar, porque a Bíblia Sagrada, ela se preocupa com esses assuntos.
Outra coisa, eu quero mostrar para você os assuntos principais que estão contidos dentro desse tema macro, que é o conhecimento acerca de Deus e de Jesus, e dentro desse tema, sob esse tema, existem vários assuntos que Pedro vai tratar. O primeiro deles é que Deus, por meio de sua graça em Jesus Cristo, concedeu aos cristãos o privilégio de participarem da natureza divina. Nós aprendemos aqui no domingo atrasado que nós precisamos nos relacionar com Jesus. Nós aprendemos aqui também que nós, além de sermos chamados, ou além de formos chamados para andarmos na luz que é Jesus, ouça com atenção, você também, meu irmão, você também foi chamado para se transformar na própria luz, você foi chamado para se transformar na essência de Jesus. Nós fomos chamados para sermos e fomos criados, o Gênesis já diz isso, a imagem e semelhança de Deus. Então, você que tem me ouvido aqui durante um tempo, você já ouviu certamente que tudo aquilo que é verdade acerca de Jesus é também verdade acerca do cristão, daquele que segue esse mesmo Jesus. Então, nós fomos chamados para participar da natureza divina. Pedro vai abordar esse assunto também na sua carta. Também, a graça de Deus resulta na piedade. E você já aprendeu que piedade no Novo Testamento não se trata de ajuda ao próximo, não se trata de um sentimento de pena, de dó, muito pelo contrário. Piedade, uma vida piedosa, dentro do Novo Testamento se trata de uma vida direita diante de Deus, se trata de uma vida correta, de uma vida santa, de uma vida ética diante de Deus, da sua palavra, diante de Jesus Cristo, especialmente diante desse mundo que nos persegue. Então, a graça de Deus, ela se manifesta, ela resulta nessa vida piedosa, nessa vida santa, e esse é um dos assuntos que Pedro traz aqui também. Outro assunto, os falsos mestres estão condenados à destruição pelas mãos de Deus. Isso aqui é algo muito sério, irmãos, e nós vamos tratar também logo mais. Outro assunto, os falsos mestres são desprovidos de ética e também de moral. Você que é cristão, você que é servo de Cristo e porventura ainda dá ouvido a falso mestre, a um falso ensinador da palavra de Deus, você precisa saber que esse falso mestre, esse falso profeta, ele é desprovido de ética e também de moral. Nos seus ensinos não há moral, nos seus ensinos não há ética, na sua falta de lidar, de tratar a igreja, o povo de Deus, não há moral, não há ética. E isso nós precisamos também observar. Também os cristãos devem perseverar ao enfrentar oposição, seja ela qual for. A oposição se manifesta de várias formas e nós vamos ver isso aqui nessa noite, sabendo que estão vivendo nos últimos dias. Então, Pedro, dentro da sua segunda carta, também vai alertar a igreja, vai alertar cada um de nós, que nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar diante da oposição. Por quê? Porque nós sabemos, os crentes sabem, que nós estamos vivendo nos últimos dias e nós precisamos ter isso em nossa mente. Outro assunto dessa carta importante: o Senhor é paciente com sua criação. Ouça isso aqui com muita atenção. O Senhor é paciente com a sua criação, mas um dia voltará no juízo, como o ladrão à noite. Pedro, de forma muito bela, de forma muito séria, trata sobre a volta de Cristo e nós precisamos também nos alertar. E por fim, Deus resgata os justos. Esse é um outro tema também, um outro assunto contido nas cartas de Pedro e nós vamos também ver um pouco sobre isso. Então, irmãos, esses são os assuntos que permeiam a nossa carta e todos esses assuntos, como já disse, estão debaixo desse grande tema, desse grande alerta e também dessa grande necessidade que é a de se crescer espiritualmente.
para um ânimo nesse mundo e também para a defesa daquilo que se crê, a defesa da sua fé. Então vamos lá, irmãos, vamos mencionar os capítulos da carta e os seus respectivos assuntos, os seus principais assuntos, e para que eu e você nós possamos ler essa carta, nós que somos aqui da Primeira Igreja Batista em Itaberaí, hoje nós lemos tão somente o capítulo 1 e a partir de amanhã nós vamos ler o restante da carta. E como disse para você hoje à tarde, através desse estudo você terá a oportunidade de ler a carta com um pouco mais de compreensão, de ler a carta com um pouco mais de sabedoria, sabendo do que é que está se tratando a segunda carta e cada capítulo que você vai ler a partir de amanhã. Então, vamos lá. O capítulo 1, quando você olha de forma geral, quando você olha por cima, você percebe que ele tem o seguinte tema: crescimento e ânimo. O capítulo 1, ele trata do assunto que nós queremos abordar aqui nesta noite, e eu quero trazer para você algumas coisas interessantes, porque Pedro aqui, ele vai enfatizar um dos assuntos principais na sua carta. Então Pedro, ele levanta essa situação, Pedro levanta esse tema e diz o seguinte: olha, nós precisamos crescer, vocês precisam crescer espiritualmente, e esse crescimento vai gerar ânimo para você continuar caminhando, esse crescimento vai gerar ânimo para você continuar vivendo a sua vida cristã, esse crescimento vai gerar ânimo para que você continue perseverando, esperando Cristo voltar para buscar você. Irmãos, só através do crescimento espiritual que nós vamos obter ânimo aqui nesta terra. Só através do crescimento espiritual nós vamos ser capacitados a continuar, a perseverar. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento, como Pedro vai tratar no finalzinho da sua carta. Pedro vai dizer que a única forma de crescer, de se estabelecer, de se animar na fé, é através do aprofundamento no conhecimento de Deus e também do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Como nós já dissemos aqui, irmãos, o Novo Testamento ele é muito insistente nesses assuntos e por vários motivos. Veja bem, porque Cristo é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, tudo se inicia e termina em Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos por causa dele e para ele. Sem Cristo, irmãos, eu e você, nós não somos absolutamente nada. Por isso nós devemos conhecer esse Jesus, por isso nós devemos conhecer o Cristo, o qual veio para nos salvar, para redimir os nossos pecados. Nós devemos saber quem ele é de fato e de verdade. Cristo é a nossa única esperança, como vai ser o tema da nossa campanha de missões nacionais. Nós vamos começar a trabalhar ela domingo que vem aqui na nossa igreja. Cristo é a nossa única esperança de um futuro melhor. E quando nós falamos futuro, nós não queremos colocar a ênfase em dias melhores nessa terra. Pode até ser que isso aconteça, esperamos também que isso aconteça, mas, irmãos, a palavra de Deus, quando ela trata do futuro, ela está falando necessariamente da vida eterna. Ela está falando especialmente do local onde eu e você nós vamos morar, que é juntamente com Deus no céu. E nós assim precisamos ter tudo isso em mente. Então, irmãos, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Jesus, mais forte você se sente aqui nesta vida. Quanto mais você conhece o Senhor, mais animado você vai prosseguir diante das oposições, das tribulações, dos pecados da vida. Mais revigorado você vai se sentir na sua caminhada aqui nesta terra. Então, quando você olha de forma geral o capítulo 1, ele traz esse ânimo através do crescimento espiritual, através do conhecimento de Deus e seu Filho. E como nós conhecemos? Vamos ver isso mais à frente. Quando você olha para o capítulo de número 2,
Você percebe que o tema desse capítulo em especial Pedro traz uma descrição dos falsos mestres, dos falsos profetas. Aqui Pedro, como quem tira um retrato, como quem tira uma fotografia dos falsos mestres, mostrando quem eles são e também mostrando o que acontecerá com eles e também mostrando o que eles fazem. Pedro, ele mostra a influência que os falsos mestres têm sobre aqueles que não crescem no conhecimento de Deus e também de seu Filho. Pedro também vai mostrar o caráter desses falsos mestres. Diz que eles não têm ética, diz que eles não têm moral, são inescrupulosos, são ousados no falso ensino. Então, irmãos, quando nós estamos diante de um falso profeta, de um ensino enganoso e também de um ensinador enganoso, nós devemos saber que ele não tem escrúpulo nenhum ao ensinar a palavra de Deus de forma deturpada para você, ao colocar a palavra de Deus de forma contrária àquilo que os apóstolos ensinaram diante de você. Eles não têm ética, eles não têm moral, e nós precisamos nos lembrar disso ao ouvir esses coachings da vida, ao ouvir esses falsos pregadores aí, sobretudo dentro dessa era da internet. Também Pedro mostra os castigos que eles terão por serem falsos mestres, por ensinarem falsas doutrinas, por enganarem com coisas fictícias o povo de Deus. Irmãos, além de todo esse alerta que eu e você nós precisamos ter, nós também devemos saber que esses falsos profetas, eles vão sofrer muito nas mãos do próprio Deus. É a palavra de Deus quem garante isso, é a palavra de Deus quem fala isso, e eu quero mencionar isso com você, quero ler com você, e eu gostaria de chamar a sua atenção um pouco, especialmente se você vai ouvir isso e é um falso mestre, é um falso ensinador. Eu quero ler com você um texto muito sério da Bíblia Sagrada, que diz assim, deixa eu projetar para você. Segunda de Pedro 2, 1 a 3, diz assim: Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês, igreja. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o Mestre, Jesus, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Irmãos, então aqui você percebe, nós percebemos aqui a seriedade, como Pedro, como a palavra de Deus trata esses homens que procuram aí difamar os ensinos da palavra de Deus, procuram enganar com falsas verdades o povo de Deus. Então, é exatamente isso que um falso profeta faz. Ele mente para você, ele procura enganar você, ele procura persuadir você. Então, nós devemos ficar atento a isso. E é exatamente esse que será o fim de um falso mestre, de um falso profeta. Estão condenados à destruição. Então, quando você olha para o capítulo 2, Pedro ele procura mostrar esse retrato de quem é o falso profeta, o que ele faz e também qual será o fim desse tipo de pessoa. Quando nós olhamos para o capítulo 3, aliás, para a parte do capítulo 3, nós percebemos o seguinte: Pedro vai dizer que o dia do Senhor certamente virá. Pedro ele vai enfatizar também
na sua carta, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus a esse mundo, trazendo o juízo de Deus nas suas costas sobre os perversos. E interessante, quando nós lemos, e vamos ler aqui, os perversos na palavra de Deus, necessariamente não está falando daquela pessoa má, daquela pessoa que comete maldades, não. Perverso aqui na palavra de Deus é todo aquele que se volta contra Deus, é todo aquele que nega Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Perverso aqui é todo aquele que se opõe às Escrituras Sagradas, que se opõe a Jesus Cristo como Rei, como Senhor e Salvador da humanidade. Então, Pedro aqui ele vai alertar acerca da vinda de Jesus Cristo, e esse alerta é para todos, mas especialmente para aqueles que são opositores a Deus. Irmãos, quando nós falamos em opositores, nós estamos falando de todos aqueles que se opõem de alguma forma, de forma ou outra, a Deus e também ao seu Filho Jesus Cristo. Pessoas podem ser opositoras a Deus com seus pecados ou por causa da sua vida pecaminosa, ou seja, pessoas que vivem uma vida de pecado, pessoas que vivem na promiscuidade, vivem na avareza, vivem na injustiça, enfim, tudo que desagrada e tudo que é abominável aos olhos e também à vontade de Deus. Pessoas que continuam negando a Deus, não recebendo o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esses são opositores a Deus. Pessoas que, como disse o apóstolo Paulo, acham inútil o conhecimento de Deus. E eu tenho certeza que você se depara dia após dia com pessoas desse nível, pessoas que acham que conhecer a Deus é algo inútil, é algo desnecessário, pessoas que você vai falar do amor de Deus a elas e elas logo se esquivam, pessoas que você vai mostrar a verdade bíblica para ela e elas então não querem dar ouvidos. Todos esses são opositores a Deus. Também pessoas que vivem uma vida pecaminosa. Como a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, aqueles que são nascidos de Deus, eles não vivem pecando, ou seja, eles não vivem na prática do pecado de forma consciente, de forma desejosa. Não, eles cometem pecado, logo se arrependem, pedem perdão, então são de novo restabelecidos o seu relacionamento com o Senhor. Então, aqui Pedro está falando daquelas pessoas que não procuram uma vida santa, uma vida digna, uma vida justa diante de Deus. Também, pessoas elas podem ser opositoras a Deus, ensinando contra os ensinos do próprio Deus. E isso também, claro, se trata de pecado, é um pecado muito sério. Mas aqui, irmãos, está em especial aqueles que se dizem ser cristãos, crentes, e com sua boca, ou até mesmo com a sua própria vida, pregam, ensinam, testemunham contra aquilo que é o ideal de Deus para a vida do ser humano. Ou seja, os falsos profetas, falsos mestres, falsos religiosos também. Então, quem são os opositores a Deus também? São aquelas pessoas que, ou com a própria boca, ou com a própria vida, ensinam, pregam, testemunham coisas que vão contra o ideal de Deus. O que é o ideal de Deus? É a palavra dele, é a Bíblia Sagrada. Então, quando eu com a minha vida prego aquilo que é contrário à palavra de Deus, cometendo um pecado, dando um mau testemunho, eu estou ensinando outras pessoas a viverem da mesma forma. Isso é pecado, isso é abominável por Deus e, claro, isso vai contra a vontade de Deus. Então, esse tipo de pessoa também são opositoras a Deus. Quero ler outro texto com você, um texto muito sério, que vai dizer muito sobre isso que nós estamos acabando de falar. Ouça bem, amados,
esta é a segunda, deixa eu pegar um outro texto aqui. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês. E em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Olha só o que Pedro está nos chamando a atenção. Pedro está nos convidando a pensar com clareza. Irmãos, como tenho insistido aqui com vocês, nós lemos a palavra de Deus pensando, raciocinando, e nós devemos estar alertos a isso, e Pedro na sua carta vai nos mostrar isso. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Aí Pedro volta a dizer: eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas, depois com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Quando todos os perversos serão destruídos. Então, irmãos, aqui nós percebemos que existem muitas pessoas que estão zombando de Deus e da sua palavra das mais variadas formas e maneiras aqui nesse mundo onde nós vivemos. E como disse a nossa carta, essas pessoas que zombam de Deus, essas pessoas que acham desnecessário o conhecimento de Deus, eles se esquecem daquilo que está dito na palavra de Deus. E eu repito para você, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Você que é um opositor a Deus, à vontade de Deus, ao Filho de Deus, você precisa ter isso na sua mente. Quarto e último, Pedro vai dar aqui alguns conselhos finais, não menos importantes. E no capítulo 3, a partir do verso 14 até o final, nós vamos perceber esses conselhos. Então, o apóstolo aqui de Jesus, ele finaliza com algumas orientações gerais, mas como disse também, não menos importante. E quando você olha a partir do verso 14, você vai perceber que Pedro, ele fala a respeito da conduta na vida cristã, enquanto nós esperamos a volta de Cristo. Como eu disse aqui no domingo passado, a vida cristã se resume em algumas coisas: viver uma vida justa, uma vida santa, saber que eu estou esperando o noivo, saber que nós, como igreja, estamos nos preparando, estamos nos arrumando, estamos nos ataviando como uma noiva à espera do noivo Jesus Cristo. E nós então, e o que é arrumando? O que é se preparando? É vivendo uma vida santa, uma vida justa, uma vida digna diante desse Deus, diante de Jesus. Pedro vai tratar isso aqui na sua carta, no finalzinho, e vai falar a respeito dessa vida cristã, enquanto se espera a vinda de Jesus Cristo. Também Pedro vai falar dos escritos de Paulo, e vai dizer que muitos não entenderam por aquilo que Paulo escreveu, e por essa não compreensão daquilo que Paulo escreveu, Pedro vai dizer que eles então difamaram os escritos do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 2, o verso de número 4 é o texto que eu vou ler com você. E nós veremos então de forma necessária
do que é que Pedro está falando aqui. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-los ao arrependimento? Irmãos, é esse texto que os judeus, sobretudo, eles leram na palavra de Deus, eles então olharam, observaram, e tudo isso está dito no Antigo Testamento. Aqui é uma citação de Paulo do Antigo Testamento, sobre a bondade de Deus, sobre a benevolência de Deus, sobre as manifestações da bondade de Deus sobre a vida do ser humano. Paulo trata isso como graça, vindo da parte do próprio Deus. Então, eles leram isso aqui, olha só, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Então, os judeus liam isso no Antigo Testamento, e eles então ficavam, como você aprendeu aqui domingo, somente com essa parte. Os judeus olhavam para essa primeira parte e achavam que a antiga aliança que Deus tinha feito com eles iria os livrar do juízo final. Então, eles liam isso, não, Deus vai ser bondoso conosco, com o povo dele, com os judeus. Não, eu sou judeu, faço parte do povo escolhido, do povo eleito de Deus. Então eu não preciso me arrepender dos meus pecados, eu não preciso aceitar a Cristo como Senhor da minha vida. Por que que eu não preciso? Porque não está dito na palavra de Deus que Ele é bondoso, que Ele é tolerante, que Ele é paciente comigo. Então, já estou salvo, eu não preciso me arrepender, não preciso entregar a minha vida a Jesus. Como nós aprendemos, eles olhavam para aquilo que eles queriam olhar. E mais uma vez, a Bíblia Sagrada, através de Pedro, nos orienta que não é dessa forma. Existe uma forma de interpretar, existe uma maneira de ler a Bíblia Sagrada e nós precisamos entender. O que é que diz aí o finalzinho do verso? Não vê que estas coisas, que coisas? A bondade, a benevolência, a tolerância, a paciência de Deus, elas são manifestadas para nos levar ao arrependimento, ou seja, elas são manifestadas, a bondade de Deus, a paciência. Se Deus ainda está sendo paciente com esta terra, não trazendo Jesus ainda com o seu juízo, com a sua ira, irmãos, tudo isso é para nos levar ao arrependimento, é para que você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, possa fazê-lo enquanto antes, porque olha só o que disse o apóstolo Paulo, não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levar você ao arrependimento. Então Deus ainda está sendo paciente com você para que você se arrependa, Deus está sendo benevolente com você para que você reconheça o seu pecado e se entregue definitivamente a Jesus. É para isso que Deus está sendo bondoso, é para esse fim que Deus está sendo benevolente, paciente, é para isso que Deus ainda está tolerando esse mundo mau e perverso que é opositor a Ele. É em prol de você, para que você se arrependa. Não é como nós dissemos aqui, porque você é o ponto fraco de Deus, não é por isso. Isso é um engano da teologia dos dias atuais, a teologia do coach, a nova teologia da prosperidade, mas é para que você vá ao arrependimento, e ir ao arrependimento é ir a Cristo, é receber a Cristo. Então, eles achavam que não precisavam confiar em Jesus Cristo, se arrepender de seus pecados, confessar os seus pecados a Jesus. O que é isso? Distorção, deturpação da palavra de Deus, e nós estamos aprendendo isso aqui na nossa igreja. Então, irmãos, de forma geral, de forma panorâmica, esses são os ensinamentos da segunda carta do apóstolo Pedro à igreja de Jesus Cristo, tanto para aquela no seu tempo, especialmente também para nós hoje, para a igreja dos dias de hoje. Então, se você é a igreja do Senhor, se você é povo de Deus, essa palavra é para você, essa carta é para você, e eu te convido a lê-la daqui para frente,
para frente com bastante atenção, no nome de Jesus. Amém? Pastor, o que eu devo praticar depois de ouvir essa palavra? Busque ânimo e esperança na palavra de Deus. Você deve, no nome de Jesus, praticar isso. Busque ânimo e esperança somente na palavra de Deus. Por quê? Porque, meu irmão, não existe outra fonte de ânimo, não existe outra fonte de esperança que não seja a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é nela que está revelada as palavras de vida eterna. É somente na Bíblia Sagrada que você vai ouvir palavras verdadeiras de esperança, de ânimo, palavras que vão te revigorar, palavras que vão te fazer capaz de continuar a sua caminhada, esperando a volta de Cristo como uma noiva, apesar das oposições. Oposições aqui é os ataques, é os seus pecados, oposições aqui é as nossas fraquezas. Somente a palavra de Deus tem condições de nos animar sobre tudo isso. Irmão, se porventura você está buscando se animar, se porventura você está buscando ânimo em outros lugares, em outras pessoas, que não a Bíblia Sagrada, que não Jesus Cristo, deixa eu te falar uma coisa difícil de se ouvir, mais cedo ou mais tarde, a frustração, ela te alcançará. Mais cedo ou mais tarde. Aqui eu vou fazer igual o pastor Neil Barreto. Pastor, eu não aceito essa palavra, isso não é palavra profética, isso é realidade. Isso não é lançar sobre você algo ruim, isso é realidade, porque quem se relaciona com outras pessoas, quem se relaciona com outros meios, procurando se animar para caminhar nesta vida, mais cedo ou mais tarde vai se frustrar, não adianta. Por quê? Ânimo, irmãos, nós só achamos na palavra de Deus. Tem um livro de Philip Yancey, chama Decepcionados com Deus. Decepcionados com Deus. Você deveria ler esse livro, ele não é mais publicado, você terá que comprar usado. E Philip Yancey, então, ele vai tratar dos relacionamentos dos seres humanos com Deus de uma forma errada. Philip Yancey também vai tratar do relacionamento do povo de Deus com aquilo que não faz parte das coisas de Deus, com aquilo que não é estabelecido por Deus. E o crente, em se relacionando com essas coisas, a parte de Deus, ele então se frustra. Por quê? Porque muitas coisas, irmãos, que nós achamos que é vontade de Deus, muitas coisas que nós achamos que vem da parte de Deus para as nossas vidas, mas na verdade não vem, na verdade não é vontade de Deus, e nós ainda assim insistimos em nos relacionar, em colocar a nossa esperança, em colocar a nossa confiança, em buscar ânimo nessas coisas. Irmãos, o que sobra é frustração. E diz Philip Yancey que existe um grande abismo entre aquilo que é o ideal de Deus, entre aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida e aquilo que o ser humano anda buscando. E por causa desse abismo, o ser humano, o crente, ele então se frustra. Procure esse livro, adquira esse livro, leia esse livro, Decepcionados com Deus, mas depois você precisa comprar e ler o Maravilhosa Graça, porque se você ficar só no Decepcionados com Deus, de fato, você vai ficar decepcionado com Deus. Por isso você precisa ler também o Maravilhosa Graça, que é um outro escrito de Philip Yancey sobre esse mesmo assunto, e ele então vai terminar, ele vai concluir o assunto nesse outro livro, e você então deve se atentar a isso. Então, pratique isso. Busque ânimo e esperança somente na palavra de Deus, somente na Bíblia Sagrada. Então, leia a Bíblia e medite nela diariamente, e você ficará animado, você ficará esperançoso para continuar a sua caminhada cristã, para continuar a sua caminhada nesta terra. Mas ouça com atenção a verdadeira pregação do Evangelho. Ela é também para edificação da sua vida, também para o seu ânimo, e nós precisamos então nos atentar a isso. Ouça isso com atenção, você que está aqui, a verdadeira pregação da palavra de Deus,
ela tem como intenção animar você. E quando eu digo animar, não é colocar diante de você coisas boas sobre você, não é alimentar o seu ego. Ouça o sermão de domingo passado e você vai entender muito isso. Então, a pregação da palavra de Deus não tem como intenção te animar através de um levante no seu ego, de forma alguma. A palavra de Deus ela tem como finalidade animar você, colocando diante de você a realidade e fazendo com que você entenda a realidade da vida, quem é o Deus que você serve, quem é o Jesus para o qual você entregou a sua vida. E através dessa saudável compreensão, você então cresce e através desse crescimento você é animado. Mas isso só faz a verdadeira pregação da palavra de Deus e é essa que você deve buscar para a sua vida. Amém? Quero terminar lendo um outro texto com você e é o texto que Pedro encerra a sua carta, que diz assim: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, isso é o que Pedro espera de mim e de você como povo de Deus, como igreja de Jesus, que eu e você, nós possamos crescer na graça e também no conhecimento. Como se faz isso? Mais uma vez, lendo a Bíblia com atenção, com cuidado, se preocupando com os detalhes, com as nuances, com as minúcias e também ouvindo a boa e verdadeira pregação da palavra de Deus. E nós estamos aqui para servi-los nesse sentido e você pode tanto participar do culto presencial ou das nossas lives, e nós buscamos em Deus que nós continuemos a pregar a palavra de Deus para você de forma verdadeira e que isso seja eficaz na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa palavra, por esse panorama da carta, ó Deus, do seu apóstolo aos nossos corações. Que nós possamos ser por ela animados, revigorados e, sobretudo, que através dessa carta nós possamos cada dia firmar a nossa esperança no Senhor e, de forma correta, de forma santa, esperar, ó Deus, a volta do Senhor para nos buscar. Oramos assim no nome de Jesus. Amém